Shabbat Shalom. Hag Urim Sameach, não Purim, Urim, Or, luz. É uma das formas que a gente tem de desejar Hanukkah Sameach. Normalmente não é Hag Sameach, porque não é um Hag exatamente, né? Mas é um Hag no sentido festivo, não é um Hag como as três festas de peregrinação que as pessoas subiam a Jerusalém, não tem essa categoria. Mas uma festa para nós muito interessante, porque ela é uma festa totalmente ao contrário. Nós que vimos, é uma festa que tem uma relação muito próxima com o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. E nós não temos nenhuma noite mais longa do ano, nós estamos numa noite das mais curtas do ano. Eu, há muitos anos atrás, apresentei uma responsa sugerindo ao movimento conservador que a gente fizesse aqui no Hemisfério Sul o costume de Beit Shammai. Beit Hillel dizia que a gente tinha que acender as velas como a gente está acendendo. Cada dia a gente vai acrescentando uma, até a gente chegar no 8º dia e temos 8 velas acesas. E esse foi o princípio que, digamos assim, venceu, se tornou a Halachá, no sentido de que a gente aumenta, a gente amplia a luz e não reduz. Tem um sentido ruim de reduzir, até porque as pessoas estão na noite mais escura, tem uma relação na noite, escuridão, com esperança. Aqui é uma relação totalmente diferente. A gente tem, né, os dias mais claros, apesar de que esse nosso dezembro está deixando a desejar, né, mas são os dias mais claros. Então, eu sugeri que no Hemisfério Sul a gente fizesse como o Beit Shammai, que dizia que a gente começava com 8 e que ia fazendo 7, 6, 5, 4, 3, até chegar no final de Hanukkah com uma única vela acesa. Que era uma maneira da gente marcar essa diferença que... Enfim, fui derrotado, não passou. E, André, você está precisando de algum aviso? Não, pensei, é alguma coisa importante, pode dizer. Não é não. Pensei, mas a gente está ao contrário. Né? É tão interessante, né? Eu estou com visitas aqui do Hemisfério Norte, né? Minha sobrinha que está aqui de Londres, também o Alex e a Emma, que estão... O Alex, namorado da Ana Laura, minha filha, a Emma, que é irmã dele, visitando o Brasil pela primeira vez. E eles são todos desse lugar onde Natal tem a ver com neve, tem a ver com todo esse momento. E era assim que as pessoas viviam Hanukkah. Hanukkah era com neve do lado de fora. Hanukkah era aquela Hanukkah na janela fechada, porque é um frio danado e ia apagar as velas, né? E nevando lá, seja na Ucrânia, na Letônia, né? Na Polônia, né? Na Rússia, em tantos lugares. E, obviamente, os sefaradim também tinham ali, os sefaradim estavam um pouco mais resguardados, mas tinham à noite, todo mundo era hemisfério norte. E esse Hag é um Hag para nós assim, interessante, porque ele é assim ele não é uma festa que é mencionada no texto bíblico, né? Ele vem desse período dos Macabeus. É uma vitória militar que acontece dos Macabeus e que permanece, né? Há uma menção no livro dos Macabeus. Essa festa não tinha originalmente uma relação com as luzes. E a gente tem essa história de que os macabeus resgatam o templo, fazem uma limpeza no templo que estava todo ele conspurcado de imagens, etc., que obviamente eram símbolos idólatras no templo. E demora anos. Né? É interessante que isso é no século II antes da Era Comum. E no ano 94... No ano de 94, comum já, depois da destruição do templo, Flávio Joséfos descreve essa festa dos hebreus
que ele chamava a Festa das Luzes, mas ele dizia, não sei por que se chama assim. Provavelmente evidenciando de que as pessoas não acendiam Hanukiot, não era comum essa prática. E parece que o primeiro a fazer uma correlação com a Festa das Luzes, nesse período, porque na época dos Macabeus, o que era a festa de Hanukkah? Era a festa, como eles não conseguiram, durante o período que eles estavam em guerra, em batalha, eles não conseguiram celebrar a festa de Sukkot, eles adiaram, e quando eles completaram, quando eles conseguiram conquistar o templo de volta, eles fizeram essa festa, que era provavelmente a festa de Sukkot, reinaugurando o templo, por isso ela tem 8 dias, e ali ficou essa presença dessa festa. Mas parece que é só no tempo de Herodes, do rei Herodes, que amplia o templo, o segundo templo, em que ele faz a conexão com luzes, com a ideia de luzes, influenciado talvez por festividades romanas que existiam nessa época sobre o solstício, chamava Saturnália, e que ele conecta com a história das luzes, e passados bastantes, mais ou menos já no período rabínico, cerca de 300 anos depois desse evento todo dos Macabeus, são os rabinos que vão, eles mencionam na Mishnah a ideia de que já existia um Hanukiot, quando eles falam sobre situações ali jurídicas, em que tem uma Hanukiah que estava colocada na janela e ela acidentalmente incendeia um pequeno negócio. Então, há uma discussão sobre essa Hanukiah, é o primeiro momento que a gente ouve falar isso. E só depois, em Masechet Shabbat, no Tratado de Shabbat, o Tratado de Shabbat, que é quando a gente fala sobre velas, velas de Shabbat, ali aparece Mai Hanukkah, o que é Hanukkah, e os rabinos reconstroem essa história a partir do milagre das velas, que só tinha, na época dos Macabeus, só tinha suficiente para você manter acesa por um dia, e esse era o óleo sagrado que mantinha a menorá acesa. Então, que aquele óleo durou 8 dias. Mas aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante para nós. Os rabinos resolveram fazer uma escolha de qual é o milagre que a gente ia celebrar. Porque nós já tínhamos uma festa, nós temos uma festa de libertação da escravidão, que é o Pêssar, em que nós celebramos esse marco incrível que é a liberdade em relação à escravidão. Muitas vezes a gente diz que mas a tradição judaica na Torá tem a escravidão. Mas não tem a escravidão que existia em todos os outros povos. Hoje estava comentando isso. Os romanos, os gregos, da onde a gente diz vem a democracia, 80% da população romana e grega eram escravos. Então, a democracia, essa como a gente às vezes quer, a democracia só para a elite. E o único povo que tinha realmente uma proposta democrática, onde toda pessoa tinha valor e direito igual, era da lei mosaica. Nós temos Eved na tradição judaica, nós temos Eved, mas nosso escravo, nem essa tradução é boa, porque o nosso escravo era um Eved. Eved vem de avodá. Era um servidor, era um trabalhador. E era uma pessoa que falia. Eu pego um dinheiro emprestado de alguém, ponho na minha agricultura, não vai bem, eu fico devendo para a pessoa me diz, então, vem cá, você vai trabalhar para mim e vai me pagar a sua dívida. Mas a tradição judaica dizia, isso só pode acontecer até 6 anos. Você não pode ficar devendo além de 6 anos ali de trabalho, porque você ficou devendo. E no 7º ano todo mundo era libertado. Então, a tradição judaica era a única tradição que não tinha escravidão.
que era uma coisa muito comum, né? Como a gente, né, hoje, às vezes, até hoje a gente está brigando para diferenciar o que é um servidor, que é uma pessoa que sai às 3 da manhã da sua casa e volta às 9 da noite para ver filho, comer, dormir, daqueles que são escravos mesmos, de pessoas que são, né, mantidas sob cárcere e tudo mais, que existem ainda, infelizmente, aos milhões no nosso mundo. Mas nós tínhamos uma festa para isso. Nós já tínhamos uma festa para o milagre de nos livrarmos também de quando quiseram nos aniquilar. Nós temos uma história que é Purim. Purim, Amã queria matar todos os judeus. Amã era um personagem que depois vai ser reeditado por vários dos nossos algozes, principalmente agora no período do Holocausto. Era um Amã que queria aniquilar o problema dos judeus, a solução final. A mesma ideia de Amã. Então, nós já temos uma festa que fala do milagre, porque foi um milagre em que os judeus iam ser todos aniquilados e, no final, Purim dá a volta, né, e nenhum judeu é aniquilado, e a história é uma história de milagre. Então, por que a gente não criou, por exemplo, um Hag, uma lembrança, uma memória na tradição judaica do Holocausto, por exemplo? Porque a gente já tem. Purim representa... Imagina se a gente fosse, se a tradição judaica fosse fazer uma celebração, um momento de memória de todas as vezes que tentaram acabar com a gente. Você não ia trabalhar nunca, né? Só ia ter feriados e calendários especiais. Então, esse Hag já existe, falando sobre o milagre da gente ter sobrevivido daqueles campos de concentração. Então, sobre o que é esse milagre? Sobre o que é esse milagre? A nossa liberdade já estava coberta, a nossa integridade física por Purim, e aqui é um Hag que fala do milagre da nossa integridade espiritual. Quando os gregos, naquela época eram os gregos sírio-gregos, porque os gregos estavam espalhados, e alguns gregos eram, inclusive, aliados dos macabeus. É muito curioso, depois dei uma olhadinha, mas os espartanos tinham uma relação com os macabeus. O Egito, que eram ptolomaicos, etc., eles tinham uma relação também de amizade, etc., naquele período. Eram aqueles que eram assírios, helenistas daquela região específica, que fizeram toda essa questão. Né? E o que eles queriam? Eles não queriam aniquilar os judeus. Eles queriam influenciar os judeus a que os judeus tivessem outros costumes. Então, que a gente valorizasse o corpo, né? Que eram as coisas que você tinha na Grécia, o culto ao corpo, né? O mente sana, corpore sano, né? Que são valores ótimos, mas eles não deveriam ocupar o lugar da tradição judaica. Então, assim, esse milagre que a gente simboliza com Hanukkah, ele tem a ver com a nossa salvação espiritual, como a gente enfrentou a helenização, a assimilação, como a tradição judaica, e é uma luta tão difícil, porque a gente fica encantado com os valores que a gente ganha. Os gregos, os americanos, os europeus, nos encantam, porque tem sua qualidade. Mas como que você integra isso? Como que você não perde os valores da tradição judaica e você valoriza essa dimensão espiritual? É um milagre. E essa é a simbolização dessa festa. É um milagre da gente preservar a luz. E aí, muito importante, por que a gente diz que não pode usar essa luz para ler, para qualquer outra coisa? Essa luz que a gente está simbolizando hoje aqui, ela não é uma luz física.
ela é uma luz. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, como a tradição mística judaica, há milênios, tinha imaginado uma coisa muito interessante, porque quando você tem a criação do mundo, do universo, né, em Bereshit, né, Deus diz, Vayehi or, se faça a luz, e se fez a luz. Só que as luzes que nós conhecemos, as meorot, que é o sol, as estrelas, só aparecem no quarto dia. Então a tradição judaica pergunta, que luz é essa que existia antes das luzes que a gente conhece como as luminárias? E eles explicam que essa luz é uma luz que permaneceu, ela permaneceu um tempo. Ela, na verdade, fica 3 dias, do primeiro dia até o 4º dia. Quando aparecem as luzes físicas, elas ofuscam a luz espiritual. Ela se chama Or Aganuz, é a luz oculta, que para a tradição judaica é a luz original. Se a gente for olhar a física, ela vai dizer exatamente, são os elétrons que vão criar toda a matéria. Né? É um efeito de criação de matéria que está associado a essa primeira luz lá atrás. E é muito interessante que a tradição judaica ela fala que essas 36 horas, ela considera 36 horas, porque o cálculo dos rabinos é que como só essa luz, eles fazem um cálculo de tinha 12 horas de luz dessa luz, em 3 dias dava 36. Esse número 36, ele também porque essa luz é dada para Adão. Adão tem essa luz original. E ele perde essa luz quando eles comem da árvore da sabedoria, que também ofusca essa luz original. Então, para a tradição judaica, ele, na sexta-feira, porque Adão foi criado na sexta-feira, ele tem também 36 horas dessa luz até ele perder. Quando termina o Shabat, ele perde essa luz. E quando Deus, segundo a tradição mística judaica, quando Deus pergunta para Adão, né, lembram quando ele come da árvore, qual é a palavra que Deus usa para Adão? Aieka. Aieka, onde está você? Né? Eu estou misturando aqui com... Eu fiz uma mistura. O 36 são 2 números que têm a ver com Hanukkah. O 36 que tem a ver com Lamed Vav, o número 36, que é dessa luz espiritual. Lembram da história de que a cada geração existem 36 tzadikim, Lamed Vavnikim, a gente chama. São os 36 sábios que salvam cada geração. São 36 pessoas que conhecem essa luz espiritual, 36 iluminados que conhecem essa luz espiritual e que salvam, digamos assim, cada geração, porque eles são a própria Hanukkah dessa luz que não se extingue. E o 36 está associado a esse fato. O segundo número importante de Hanukkah é o número 25, por isso que eu estava misturando aqui as bolas. É o número 25, porque se você contar em Bereshit, se você contar o número de palavras, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz haya tov vavou, babá. Se você contar qual é a 25ª palavra, Or, luz. E a palavra, as letras, né, numericamente, que formam 25 em hebraico são Kaf, Rei. Kaf, Rei, 25. Então, há uma leitura na tradição judaica de que a própria palavra Hanukkah Hanu de inaugurar, mas de reinauguração,
reinaugurar, etc. Hanu Kaf Rei, 25. Assim como Kislev. Kislev é ligado a 36. Perdão. 25 de Kislev, o dia que nós começamos a Hanukkah, é associado ao 25. Tudo que tem Kaf Rei na tradição judaica é associado a essa luz original, que era o 25 era a palavra Or. Então, quando Deus encontra Adão, e Adão está pós comer a fruta, ele diz Ayeka, que pode ser entendido onde você está, ou onde o 25, cadê o 25? Cadê a luz original? Cadê a luz que você tinha, que você perdeu nesse ato de comer o fruto da sabedoria? Então, é como se ele tivesse perdido uma dimensão espiritual dessa luz original. A mesma coisa quando a gente tem... Qual é o nome do livro que a gente usa quando a gente guarda a destruição do templo? E a gente lê Eicha, né? E, de novo, a mesma coisa. Onde está o Kaf Rei? Onde está a luz? Porque o templo era um lugar onde a luz estava. Estou olhando Pinhas, e a palavra Cohen seria uma palavra relacionada a Kaf Rei. É aquele que é o guardador da luz. O Cohen, na verdade, aquele que era o sacerdote, era uma pessoa associada ao Kaf Rei, ao 25. Ou seja, há uma leitura na tradição judaica que tenta perceber o quanto essa luz, ela é uma luz diferenciada e que a gente guarda como um segredo, como uma forma da nossa tradição, que é representada por essa luz espiritual. Então, essa festa é um momento em que a gente, obviamente, ficou associado à escuridão, à esperança, à renovação, tantos simbolismos que entraram, inclusive, para a tradição cristã, a partir desse simbolismo, mas, para nós, é um terceiro braço de festas significativas, né, que falam não especificamente de eventos só históricos, mas elas representam a força, a história de como Israel resistiu à escravidão e manteve valores que eram de preservação da ideia de que nós somos todos iguais. Nós somos descendentes de ex-escravos. A gente tem que lutar. Nós somos os primeiros que trouxemos essa bandeira e a gente não sabe explorar essa teologia interna da nossa tradição. Foi necessário, aqui no Brasil, alguém olhar e dizer que existe uma teologia da libertação na história de Pesach, mas é exatamente sobre isso, é a libertação dos seres humanos, dos escravos, todos. O segundo, a luta para a gente não ser exterminado, para a luta que nós tivemos e que dependemos desses milagres para a gente sobreviver como integridade física, como povo. E essa outra dimensão que a gente passa de geração em geração para os nossos filhos, que o Cohen tenta guardar da história lá da luz que existia no templo, que a nossa tradição nos passa através dos valores da tradição, e que é essa luz maior, essa luz espiritual que a gente celebra nesse dia. Então, os rabinos fizeram essa escolha, ao invés de marcar a vitória militar, uma situação lá de conseguir sobreviver, eles entenderam a diferença. Porque se tivessem acolhido o livro dos Macabeus e tornado aquela vitória militar uma festa, eles teriam repetido o Purim. E eles como guardiões da espiritualidade judaica, criaram uma terceira forma de festejar e celebrar a nossa tradição, a nossa existência e sobrevivência, manutenção como povo.
Então, é sobre isso, como a gente tem essa responsabilidade de guardar essa luz que não é simples, é tão difícil para passar para as novas gerações, porque todo mundo só consegue ver, né, quando a gente não acredita nas coisas, o que a gente diz? Quero ver para crer. A gente quer a luz física para poder enxergar as coisas, mas é a luz espiritual que faz a gente enxergar essas coisas mais profundas e que dizem respeito à espiritualidade. Shabbat Shalom, Hag Urim Sameach.